Olá pessoal, boa noite a todos, professor Thiago mais uma vez aí com vocês. Hoje eu vou estar dando aula sobre uma matéria do terceiro ano do ensino médio, coeficiente angular da reta. Para que serve o coeficiente angular da reta? Como que eu faço para determinar esse coeficiente? Quais os valores possíveis para eles? É uma coisa que a gente vai estar aprendendo hoje. Bom, primeiramente, se eu tiver uma reta qualquer aqui no plano cartesiano, uma reta R, e eu quiser encontrar aí o coeficiente angular dessa reta, aonde esse coeficiente se encontra? Esse coeficiente é nada mais nada menos que a inclinação que essa reta faz com o eixo x, certo? Como que eu faço para determinar esse coeficiente? Digamos que nós tenhamos aqui dois pontos genéricos quaisquer sobre essa reta. Então vou pegar aqui, por exemplo, um ponto A aqui sobre essa reta e um ponto B, certo? Dado um ponto A e um ponto B sobre essa reta, eu quero determinar esse coeficiente angular aqui que eu vou chamar de θ. Como que eu faço isso? Esse ponto A, ele tem uma coordenada xa e YA. Esse ponto B tem uma coordenada xb e YB. Certo? Bom, como que eu vou fazer para determinar esse ângulo de inclinação dessa reta? Eu fecho isso aqui em um triângulo retângulo, ok? Faço aqui um ângulo de 90 nele. Para determinar esse ângulo aqui de inclinação, eu vou passar ele para cá, para o triângulo. E agora eu tenho que determinar esse ângulo. Como que eu vou fazer isso? Esse ângulo desse triângulo, ele é nada mais, nada menos que a tangente dele. Se eu quiser determinar esse ângulo, eu vou ter que usar a tangente. O cateto oposto e o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É esse comprimento daqui até aqui, ó. Como que eu faço para determinar esse comprimento? Eu pego a medida grande, tiro a medida pequena. Quem é a grande? YB. Eu faço YB menos a medida pequena, que é YA. Como que eu faço para determinar esse outro cateto? Cateto adjacente. O oposto é YB menos YA. O adjacente é a mesma coisa. É XB menos XA. Ou seja, o grande menos o pequeno. Certo? Para quem não lembra a tangente, o cateto oposto, tá? Dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, vamos aqui então marcar quem é o cateto oposto de θ e quem é o cateto adjacente. O oposto ao ângulo θ é YB menos YA. O cateto adjacente ao ângulo é XB menos XA. Bom, tangente de θ, eu vou substituir a tangente de θ, eu vou falar que a tangente de θ é a mesma coisa que M. E vou trocar aqui por M. Porque M vai ser o meu coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta vai ser a letra M. Eu vou usar agora a letra M minúscula, tá? Para o coeficiente angular da reta. E como que eu faço para determinar o M? Fazendo YB menos YA e XB menos XA. Esse aqui é a nossa fórmula do coeficiente angular da reta. YB menos YA, XB menos XA. Bom, eu já vou mostrar um exemplo para vocês aí, numérico, tá? Dois exemplos, na verdade, numérico. O que eu quero que vocês compreendam? Pela fórmula do θ aqui, da tangente, eu consegui chegar no valor do M. O M é o quê? É o que vai me dar a inclinação da reta. Se a reta é mais inclinada, menos inclinada, se a reta é negativa, tá? O coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente ou crescente, tá? Se a reta é paralela ou se a reta é vertical. Vamos ver esses 4 casos aqui de possibilidades para o M, tá? Só vou apagar aqui a lousa e a gente vai ver as 4 possibilidades aí para o M, ok? Vou aqui apagar a lousa e a gente já vai chegar nessas 4 possibilidades aí para o M. Vamos lá. Quais são as 4 possibilidades para o M? Vou marcar a primeira delas aqui, ó, que é aquela que a gente acabou de falar. Quando o M, tá? A reta assim qualquer, ela tem aqui um coeficiente angular aqui positivo, certo? Ou seja, o M maior que zero. Quando eu tenho uma reta
que está decrescendo aqui, ou seja, meu coeficiente angular aqui é negativo, tá? Eu tenho um θ aqui negativo. O meu m vai ser menor que zero, certo? Quando eu tenho uma reta paralela ao eixo x, então eu tenho aqui o eixo x, e eu tenho uma reta paralela a x. Quando isso acontece, o meu m é igual a zero, tá? Ou seja, não tem um valor para m, o m é zero. Zero m, eu vou ter só o coeficiente linear, o coeficiente angular eu não vou ter. E agora, a última possibilidade, tá? Quando eu tenho lá no plano cartesiano, eixo x e eixo y, ficou meio torto, eixo x e eixo y, e eu tenho uma reta que está na vertical. O que acontece? Tem um m, aí não vai existir o m, tá? O m não existe, tá? Por que não existe o m? Porque a tangente de 90, tá? A tangente de 90, para quem não sabe, ela não existe. Se você for procurar lá a calculadora, tangente de 90 não existe, ok? Se não existe a tangente de 90, logo não vai existir o meu m. Logo, eu não vou ter uma equação reduzida para esse tipo de reta, ok? Ela só vai ter uma equação, no caso geral. Reduzida não vai existir. Vamos aos exemplos na prática, vamos pegar pontos numéricos agora para a gente aplicar esse conceito da equação do coeficiente angular aqui da reta. Vou pegar aqui 2 pontos, tá, para a gente poder determinar essa equação. Para isso, eu não vou pôr o ponto, tá? Eu não vou pôr os pontos no gráfico. Eu vou pegar apenas os pontos, tá? Então vamos aqui então pegar 2 pontos quaisquer. Vou pegar aqui, por exemplo, o ponto A valendo 2 e 1, que é aqui plano cartesiano. Só fazer para a gente poder ter uma noção de como seria essa reta. Então eu vou pegar aqui 1, 2 e 1. Tá? Então eu tenho um ponto aqui 2 e 1. E eu tenho um ponto também 4 e 5. Então ponto 4, vamos ampliar aqui. Então essa reta vai ficar mais ou menos aqui, assim. Eu tenho lá então um ponto 4 e 5. Deixa eu só arrumar aqui esse gráfico que ele não ficou muito bom. Ampliar um pouquinho mais ele, para ele poder ficar melhor aqui de visualizar. Ótimo, assim ficou melhor. Então você tem aí 1, 2, 3 e 4. Você tem lá 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, temos aí os pontos. Esse aqui é o eixo x, lá o eixo y. Você tem aí o ponto 2 e 1, um ponto A, e você tem um ponto B, 4 e 5. Com o ponto A e o ponto B, você já consegue traçar a sua reta, certo? Você já consegue fazer aqui a reta. Feita a reta, passando pelo ponto A e ponto B, se eu quero encontrar esse coeficiente angular aqui dessa reta, tá? Vou utilizar essa fórmula então, a fórmula do m. Para quem não lembra, vou colocar a fórmula do m aqui mais uma vez. m é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Certo? Como que eu vou fazer então para encontrar o valor de m? Vou pegar aqui o yb. Vou pegar os 2 pontos no caso. Ponto A. Quem é o ponto A? 2 e 1. Quem é o ponto B? Ponto B, 4 e 5. Vou pegar os 2 pontos aqui. Vamos começar pelo ponto B. Então pego o y do ponto B. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B é 5. Então o 5 vai tirar o 1, tá? 5 menos 1. O grande menos o pequeno. 5 menos 1. E agora eu vou fazer 4, tá?
menos 2. O xb menos o xa. O xb menos o xa. 4 menos 2. Com isso eu já consigo encontrar o m, o coeficiente angular, o que está me dando a inclinação dessa reta. 5 menos 1, eu tenho aqui em cima 4. 4 menos 2, eu tenho aqui embaixo 2. O m, então, vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. O meu coeficiente angular da reta é 2. O que indica esse coeficiente angular, pessoal? Quanto maior esse coeficiente angular, maior vai ser a inclinação da reta, mais a reta vai estar inclinada, tá? Quanto menor ele for, mais próximo do negativo, menor vai ficar na inclinação, tá? Até chegar no zero. Quando chega no zero, a reta fica paralela ao eixo x. Quando vai ficando negativa, a reta vai decrescendo, ela vai diminuindo. Então, positivo, crescente, negativo, decrescente, coeficiente angular igual a zero, reta paralela ao eixo x. Eu iria dar outro exemplo, mas para não me estender aí no vídeo, eu vou parar por aqui. Volto num próximo vídeo, fazendo aí algumas equações reduzidas da reta aí pro pessoal do terceiro ano do ensino médio. Uma boa noite a todos aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, galera.